Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre compostagem utilizando as leguminosas Glyricidea e Guandu como fonte de nitrogênio, tá certo? Nós já publicamos um vídeo sobre compostagem, um vídeo mais teórico, né, chamando a atenção para os principais pontos da compostagem, e hoje a gente vai fazer na prática aqui uma pilha de compostagem, tá certo? Utilizando leguminosas como fonte de nitrogênio e não esterco animal, tá certo? Quem viu o vídeo anterior, a gente comentou quando a gente faz a compostagem no campo, a gente precisa de ter uma dimensão mínima da compostagem, para que ela possa reter mais umidade e mais calor, tá certo? E com isso a atividade dos micro-organismos é mais intensa, tá certo? Então o primeiro passo para a gente iniciar o processo de compostagem é a gente fazer esse gabarito inicial, tá certo? Para isso a gente selecionou lá 4 ripas, né, de 2 metros de comprimento, tá certo? Então a gente vai fazer o gabarito inicial aqui. Então assim, inicialmente, né, a gente faz esse gabarito de 2 metros quadrados, ele tem 2 metros de lado, tá certo? E se vocês tiverem a oportunidade de assistir o vídeo lá, por que 2 metros, né? É que eu comentei com vocês, é para ter um volume mínimo para reter umidade e calor. E nesse caso aqui, no vídeo anterior, a gente colocou o seguinte, para a gente cobrir toda essa área com material, a gente precisa pelo menos 6 carrinhos, né? Carrinhos de mão de material palhoso, tá certo? Então, a gente vem alternando. E a primeira, no vídeo, a primeira camada, sempre a primeira camada e a última camada é feita com material mais palhoso, né? Material mais com relação CN mais alta, né? Tá certo? Então esse material aqui são materiais, né, que a gente conseguiu através da limpeza de algumas áreas aqui da propriedade, dos jardins e tudo mais. Então a gente vem trazendo todo esse material vai sendo acumulado nessa área aqui, e a gente, no primeiro momento, a gente não faz o manejo desse material, simplesmente armazena ele aqui, a gente não umedece, não revira, né, e vai acumulando esse material. É lógico que os micro-organismos do solo vão iniciar o processo de decomposição, mas vai ser lento porque a gente não vai dar condições necessárias. A gente comentou no vídeo, no vídeo anterior, para que a gente tenha uma boa atividade de micro-organismo, uma boa decomposição, a rápida decomposição dos materiais, então precisa, né, da gente fazer uma mistura de material pobre em nitrogênio, material rico em nitrogênio, para que essa mistura fique numa relação carbono-nitrogênio próximo de 30:1, tá certo? Com certeza esse material aqui, na média, tem uma relação mais do que 30:1, tá certo? E a gente vai usar como fonte de nitrogênio nessa primeira pilha aqui, a gente vai usar o guandu, tá certo? Que está ali, que a gente vai podar e vai fazer essa compostagem com o guandu. O guandu tem um teor de nitrogênio bem elevado e a relação CN bem abaixo de 30:1, tá certo? Então, essa mistura dessa palhada com o guandu, a gente espera que chegue numa relação próxima de 30:1, tá ok? Bom, então o primeiro passo depois que a gente formou o gabarito é a gente forrar o chão do gabarito, né, com material palhoso, material de relação CN mais alto. Então a gente vai fazer isso agora. A gente vai jogar, vai caber mais ou menos uns 6 carrinhos aqui para a gente ter uma camada mais ou menos de uns 20 centímetros mais ou menos de palhada, tá certo? Então vamos ver aqui, ó, como que a gente vai fazer. Então a gente já joga esse material, depois a gente distribui melhor ele com a enxada. E outra coisa, gente, para mexer com palha tem que ser um garfo, tá certo? Não dá para mexer com pá, porque ela não entra no material. E o garfo é bem mais tranquilo. Com o garfo você consegue pegar mais material.
Então se fosse uma pá, não daria para você trabalhar com pá, tá certo? Então quem for trabalhar com compostagem tem que usar garfo, né? E não pá. A gente vai alternando alguns materiais que a gente tem aqui, capim, folha. Então 4, 5 com esse, né? Mais um aqui. Seis carrinhos. Aí a gente agora só dá uma... pegar a enxada, dar uma acertada no material. Espalha ele dentro do gabarito, né? Vocês estão observando, gente, que o material é um material mais grosseiro, tá certo? O ideal é que esse material estivesse todo triturado, né? Mas como a gente não tem o maquinário, né? A gente não vai deixar de fazer a compostagem. Só completar um pouquinho onde falhou um pouquinho aqui. Então, a primeira camada, né, sempre é um material mais palhoso de relação CN mais alta, tá certo? Com a finalidade de que, como logo acima a gente vai colocar um material rico em nutrientes, principalmente nitrogênio, quando a gente molhar ou se chover, os nutrientes que forem lavados do esterco, né, ou da biomassa da leguminosa, eles vão ser retidos nessa camada, né? Então vai haver menos perda. E a última camada também de material de relação CN mais alta, né, para reter, né, o nitrogênio que pode ser perdido por volatilização. Então, primeira e última camada, sempre material de relação CN mais alta. Agora nós vamos podar o guandu para poder conseguir a biomassa para colocar por cima aqui desse material palhoso. Bom, gente, aqui é uma planta de guandu. Essa planta de guandu ela tem mais ou menos 6 meses de idade. Foi plantada, se não me engano, em outubro, tá certo? E ela está no início do florescimento. Então é a época ideal de você fazer esse manejo, porque é o momento que ela acumulou o máximo de biomassa, né? Essa biomassa está rica em nutrientes, né? E se eu não fizer o manejo agora, ela começa a usar essas reservas, né, para formar a vagem e formar a semente. Então o momento ideal, né, é agora, no início do florescimento. Então a gente vai podar
essas plantas, né, para poder conseguir a biomassa. E a gente vai podar ela um pouco mais alta aqui, ó, tá certo? Vou mostrar para vocês, e eu vou deixar alguns ramos mais finos, né, para produzir sementes, né, para a gente poder replantar. Pode ser com facão ou pode ser com serrote. O serrote ajuda mais, né? Tá certo? Então é bastante biomassa, né, que gera, né? E a gente faz uma poda aqui. E esse guandu vai brotar de novo, tá certo? Ele vai produzir mais biomassa. Então, se vocês podem observar aqui, ó, como que eu estou fazendo a poda, né? Tá certo? Então aqui eu estou podando os ramos mais grossos, tá certo? E aqui, ó, eu vou deixar alguns ramos mais finos, né? Para continuar, né? A brotação. Eu sempre estou falando em alguns vídeos, né? Quando eu faço poda de plantas tropicais, né? Gliricídia, guandu, a própria goiabeira, né? Eu deixo uns ramos enfolhados, né? Para continuar, né? A respiração e a transpiração da planta, para poder continuar o ciclo, o fluxo, né? De água e nutrientes. A brotação vem mais rápida, né? E esses ramos que eu deixei aqui também vão produzir sementes também para a gente colher, tá certo? Então, já plantas caducifólias, né? Figo, que a gente faz poda drástica, né? O própria uva, né? Você não precisa deixar folha na planta, porque ela, no período de inverno, ela já joga as folhas todas para o chão. Mas o guandu, a leucena, a gliricídia, sempre eu deixo um pouco de ramo enfolhado, tá certo? Então a gente vai usar essa biomassa. E essa planta aqui, ó, que eu comentei com vocês num vídeo anterior, né? Uma planta de guandu meio atípica, né? Com um porte bem mais alto, né? E uma produção de biomassa aparentemente bem maior. Nós vamos deixar ela para produzir semente, para a gente colher essas sementes e multiplicar esse material, para ver se realmente vai dar uma próxima geração de plantas com maior produção de biomassa. Tranquilo? Bom, pessoal, a gente fez a poda do guandu, tá certo? E agora a gente vai colocar uma camada de biomassa de guandu sobre o material palhoso aqui, tá certo? A gente vai cortar com um facão para facilitar, né, um pouco a decomposição, tá certo? Então a gente vem espalhando esse material em toda a pilha de compostagem. Tem alguns materiais que é bem lignificado, eu vou deixar de lado, né? Mas que distribui de forma mais uniforme, né? Sobre todo o material. E depois, para homogeneizar, a gente corrige um pouco, né? Tenta cobrir todo o material palhoso, né? Uma vez feito o início, a gente pode tirar o gabarito, tá certo? A base da pilha já está formada, né? Então a gente pode tirar o gabarito para a gente fazer uma outra pilha posteriormente, tá certo? E nesse caso aqui, como o material está mais grosseiro, não está triturado, né? A gente dá uma batida com enxada ou você vem tirando um pouco de ar, né? Aí compactando um pouco a pilha, né? Se o material tivesse todo triturado, não teria
essa necessidade, tá certo? E toda vez que a gente coloca uma camada de material palhoso e uma de fonte de nitrogênio, a gente vem e umedece o material. Feito isso, a gente vai repetir esse procedimento várias vezes, até chegar na altura mais ou menos de 1,20, 1,40, tá certo? Então agora nós vamos fazer outra camada de material palhoso, de capim, de folhagem, né? E depois outra de guandu. E assim até chegar mais ou menos na altura de 1,40 m. Bom, então sobre a camada de guandu, a gente colocou mais uma camada de palhada, né? De capim, né? E inclusive a gente colocou até uns capins, né, mais verdes, que a gente capinou no entorno aqui e colocou aqui. Esse capim verde vai ajudar no fornecimento de nitrogênio, porque muitas pessoas falam, né, quando a pastagem está nova, né, tem um alto valor proteico, né, porque tem bastante nitrogênio. Então, mesmo sendo uma gramínea, né, como o capim está novo, ele vai ajudar também na formação, no fornecimento de nitrogênio. E aqui a gente, novamente, né, dá uma pisada aqui, como o material é mais grosseiro, né, para poder tirar o excesso de ar aqui, né? Tá certo? E agora a gente vai colocar mais uma camada de guandu. Então, a gente vai novamente, né, pegar aqui. E a gente vai alternando. Material palhoso, guandu. Material palhoso, guandu. Então, nós colocamos outra camada de guandu, como vocês viram, né? Tá certo? Dá uma compactada novamente aqui. Tá certo? Então a gente vai intercalando uma camada de material rico em nitrogênio e uma pobre em nitrogênio. E as próximas camadas de material para fornecer nitrogênio, nós vamos usar aquela biomassa de glilicídio que está lá, tá certo? Vamos deixar o guandu aqui para uma outra oportunidade, né? E é interessante que o guandu ele é podado agora, e mesmo no inverno, como aqui na nossa região, a região é um pouco quente, mesmo no inverno ele continua produzindo um pouco de biomassa, diferente da glilicídia, né? Que a gente comentou, se a gente não aproveitar a biomassa agora, ela vai jogar as folhas todas no chão e não vai brotar mais, tá certo? Então o guandu é interessante. Então a gente vai acabar de fazer essa pilha com biomassa de glilicídia, tá certo? E depois, a gente já começou uma pilha ali, a gente vai continuar aquela pilha com guandu depois, mais para frente. E não necessariamente você precisa de começar e terminar a pilha no mesmo dia. Você pode fazer um pouco num dia, um pouco no outro, tá certo? Até chegar na altura mais ou menos de 1,40 m, 1,20 m, 1,40 m, tá ok? Pessoal, nós estamos vendo que o vídeo está ficando um pouco longo, né? Em função das muitas informações necessárias para o entendimento de todo o processo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir esse vídeo em 2 ou 3 módulos, né? Então esse módulo a gente vai terminar aqui, mais ou menos na metade da formação da pilha, e a gente vai fazer um módulo 2 em seguida, né? Fazendo a conclusão da pilha. Inclusive a gente vai utilizar outra biomassa, que é a biomassa de glilicídia, tá ok?